cima. Toquem os tambores, Ele vem com poder. Toquem as trombetas, o Rei se aproxima. Toquem os tambores, Ele vem. Venha sobre nós, Jesus, reina sobre esta nação. Te damos liberdade, venha nos libertar. Tu és a nossa esperança. Reconhecemos o teu reinado. Tu és o único rei desta terra. Seja bem-vindo neste lugar. Em nossa nação só existe um reinado, apenas um rei, apenas um governo, e este é teu Jesus. Vem, Senhor Jesus, toma posse do que é teu. Este lugar te pertence. Vem, Senhor Jesus, toma posse do que é teu. Esse lugar te pertence. Família Azevedo, Regiane Dark, Sidney Luna Ferreira, Raimundo Rádio Mãe dos Aflitos, Antônio Vives, Agrícola Pacheco, Darcy Augusto da Cruz, Francisco Martins, Josmar Augusto, Maria Delfina Pires, Simpliciana Bruna, Severina Paiva, Yolinda Martinho, Maria Alice Martinho, Florinda Angélica, Manuel José Santos, José Hilton Freire, Antônio Oliveira, Juscelino Alves da Silva, Ângelo Martins, José João Barbosa, e por todos os pais falecidos. Pela saúde, Eliana Garcia da Silva, Aparecido dos Santos, em seu coração, Néia Garcia Pereira, Deus espera Noêmia por Correia, você. Ana Júlia Garcia, Marcelo Garcia Pereira, Antônio Carlos Garcia Pereira, Ele espera Selene Garcia Pereira, fundo do seu coração. Aniversariante, Ele espera dia e noite por você. Ele te chama no fundo do seu coração. em Jesus, Ele te ama, encontrar Deus em seu amor, te escuta, silêncio do Monte Oreb, te espera. no mar Há um agitado, céu que começa em cada um de nós. o mar Há da uma e a vocação paz voltou a e reinar. um Onde chamado. colocamos a nossa fé? Há uma Na pergunta, pessoa de Jesus, uma resposta. filosofia. Em seu coração Deus Coragem. espera Sou por eu. você. Não tenhais medo. Dentro de Capaz, você a vida, alguém espera no fundo do seu coração. Ele espera dia e noite por você. Ele te chama no fundo do seu coração. Ele te ama, te escuta, te espera.
os nossos pais? Levanta a mão os queridos pais aqui presentes hoje. Uma salva de palmas aos nossos pais. Deus abençoe. Já nesta manhã, parabéns. Os pais que nos acompanham pelo Facebook, que nos acompanham pelo nosso web rádio. Parabéns a todos os papais. Sejam todos bem-vindos aqui nesta manhã. As crianças prepararam um café da manhã para os pais hoje, né? Foi bom? Foi gostoso? É? Uma salva de palmas às nossas crianças também. Prepararam um café bonito. Bacana, parabéns. É isso aí. Vamos iniciar cantando a Trindade Santa, pode ser? Vamos juntos? Amor do Pai, comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Irmãos e irmãs, e não nos deixeis coloquemos cair na presença em de tentação, Deus nessa manhã, mas livrai-nos do mal. Pedindo perdão e misericórdia Amém. de nossos pecados. Primeira Ave Maria, em honra a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda Ave Maria, em honra a Deus Filho e Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, em honra ao Espírito Santo que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Sois vós entre as mulheres. Agradecidos do perdão recebido, hoje também, celebrando o Dia dos Pais, elevemos a Deus o nosso hino de louvor. Rogai por nós, agora e na hora de nossa morte.
bendito é o Celebra essa fruto Santa do Missa vosso por cada um de ventre, vocês, Jesus. os nossos pais aqui Santa presentes, Maria, Mãe os de pais Deus, que estão na glória rogai de por Deus. nós, pecadores, Coloquemos todos os nossos pais agora que e já na estão hora no de céu. nossa morte. Coloquemos também Amém. os pais que nos acompanham Ave pelos Maria, meios de comunicação. cheia de graça, Queremos colocar o também Senhor é sétimo dia de convosco. José João. Bendita sois Todos vós aqui entre as anotados mulheres, na folha de intenção, e bendito todos é os o fruto do pedidos, vosso ventre, todas as Jesus. necessidades. Santa Pelo Maria, aniversário Mãe de de Cláudia Deus, Cristina, rogai por cada um nós, de nós estamos aqui pecadores, nesta manhã. agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Deus eterno e cheia de todo-poderoso, graça, a quem o ousamos Senhor é chamar de convosco. Pai, Bendita dai-nos sois cada vós vez mais entre um as coração de mulheres, filhos e para bendito é o alcançarmos fruto um do dia a vosso herança que ventre, prometestes. Jesus. Por nosso Santa Senhor Maria, Jesus Mãe Cristo, de vosso Deus, Filho, rogai na unidade por do nós, Espírito pecadores, Santo. agora e na hora de nossa morte. Sentados Amém. para ouvir atentamente o Ave que a palavra Maria, tem a nos cheia ensinar. de graça, o Senhor Quando é fazemos convosco. silêncio Bendita em sois nosso vós interior, entre as mulheres, a palavra do e bendito Senhor é o fruto do ressoa em vosso nós. ventre, Jesus. Em Jesus, Santa encontramos Maria, com o Mãe Pai de Deus, e sua presença rogai por nós, e sua pecadores, palavra nos liberta. agora e na hora de Ouçamos. nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Leitura Espírito do primeiro Santo, livro dos Reis. como era no princípio, agora Naqueles e dias, sempre. ao chegar Amém. a Horebe, o Ó meu monte Jesus, de Deus, o perdoai-nos profeta e Elias livrai-nos do entrou fogo do numa inferno. gruta onde passou Levai a as almas noite. todas para o céu, E eis que a socorrei palavra do Senhor principalmente lhe as que foi mais dirigida precisarem. nestes termos: Abençoai Sai o Santo Padre e permanece Papa, sobre o nosso o bispo monte diocesano diante do e Senhor, todo o povo de Deus. porque o Senhor vai Nossa passar. Senhora, Mãe dos Antes do aflitos, Senhor, porém, rogai veio um por vento nós. impetuoso e No forte, segundo que mistério desfazia da as luz, montanhas e contemplando quebrava os Jesus nas rochedos. bodas de Caná, Mas o Senhor quando, a pedido não de sua estava no mãe, vento. transforma a Depois do água vento, em houve vinho. um terremoto, mas Pai o Senhor nosso, não que estava estais no nos terremoto. céus, Passado o santificado seja o vosso terremoto, nome. veio um fogo, Venha a nós o mas vosso o reino. Senhor não Seja estava feita a no vossa fogo. vontade, E depois assim na do terra fogo, como no céu. ouviu-se um O murmúrio pão nosso de de uma cada leve dia dai brisa. hoje. Perdoai-nos Ouvindo as nossas isso, ofensas, Elias cobriu o rosto assim com como o nós manto, perdoamos a quem nos saiu tem ofendido. e pôs-se à E não entrada nos da deixeis gruta. cair em Palavra tentação, do Senhor. mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Salmo responsorial 84. O refrão é: mostrai-nos, ó Senhor, vossa Agora e bondade, na hora de nossa e a morte. vossa salvação nos Amém. concedei. Vamos Ave cantar. Maria, cheia de graça, Mostrai-nos, o Senhor é ó convosco. Senhor, Bendita sois vós entre as vossa mulheres, bondade, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. e a Santa Maria, Mãe vossa de Deus, salvação rogai por nós, nos pecadores, concedei. agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mostrai-nos, ó cheia de graça, Senhor, o Senhor é convosco. vossa Bendita sois vós bondade, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso e ventre. a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor dos meus irmãos, os de minha raça.
Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quando a sua humanidade. Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé para aclamarmos o Santo Evangelho, cantando com muita alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos os avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje é um evangelho muito bonito e tem um contexto. Antes de Pedro caminhar sobre as águas e Jesus também, Jesus, antes desse fato, ele multiplica os pães. Passam o dia inteiro com o povo, muitas pessoas curadas, libertadas do mal. No finalzinho da tarde, início da noite, a multidão está com fome, não tem o que comer, não tem o que beber.
E os apóstolos mandam e pedem que Jesus despeça. Olha, pode despedir essa multidão, porque não tem o que comer. Só que eles tinham alguns pães, alguns peixes. E eles dizem para Deus: olha, nós temos só isso. Jesus pede, abençoa, multiplica. Diz que 5.000 pessoas comeram, homens, fora as mulheres e as crianças que estavam ali presentes. E ainda sobraram 12 cestos. Após esse milagre da multiplicação dos pães, Jesus, aí sim, ele vai ter a atitude de despedir o povo. Agora vocês podem ir para suas casas, vão descansar. Mas ele também faz uma coisa interessante. Ele também despede os discípulos, os apóstolos. Coloca eles no barco e pede que eles atravessem por outro lado da margem. Olha, vocês podem ir embora também. E Jesus, fato raro, mas de vez em quando acontece, Jesus fica a sós, sozinho. E nesse momento, nós estamos aqui já no Evangelho. Jesus sobe um monte e vai orar ao Pai. Primeira coisa que nós cristãos temos que aprender, que Jesus fazia muitas vezes, ou antes, ou depois de um dia de muito trabalho, de muita fadiga, depois de muitos compromissos, nós precisamos aprender a descansar nossa alma no Senhor. Estar na presença de Deus é uma necessidade da nossa alma, do cristão. Se você não aprender a fazer isso, vai chegar um momento que você vai perecer. Vai chegar um momento que você vai cansar e você vai afundar como Pedro afundou nas águas. Se eu não aprender a me colocar na presença de Deus e muitas vezes estar com Ele ao longo do meu dia, da minha semana, nas minhas orações pessoais, eu vou passar por problemas sérios na minha vida espiritual. Então nós precisamos hoje aprender com o Senhor. Jesus despediu a multidão, despediu os apóstolos e ficou com o Pai, sozinho, orando. E isso Jesus fez muitas vezes ao longo do seu ministério. Nas grandes decisões, nas dúvidas que tinha, Jesus o tempo todo faz isso. Agora, um fato acontece interessante na sequência. E estão acontecendo duas coisas paralelas. Jesus orando e os apóstolos remando para o outro lado do mar. Nesta hora, quando os apóstolos entram no barco, existem 3 problemas acontecendo. Primeiro, enfrentar o mar. O mar antigamente, hoje ainda, é um lugar onde a gente precisa temer o mar. O mar é perigoso. A gente sabe que quem não sabe nadar no mar morre. Tem vários problemas, não só isso, mas o mar representava ali os grandes monstros marinhos, a presença do mal, a presença do demônio. Então o mar era uma representação do mal, muito difícil. Então eles tinham muito medo, respeitavam muito o mar. Então esse era o primeiro problema. Não que eles não navegassem, navegavam, mas com muita sabedoria e com muita prudência. Só que, segundo problema, ali tem o mar. Segundo problema, noite. Era noite. Se navegar durante o dia já é difícil, imagina a noite. Não era uma coisa fácil. Mas Pedro era pescador, então ele sabia e conhecia a direção. Mas mesmo assim, era mar e era noite. Terceiro problema que os apóstolos estavam enfrentando: tinha um vento contrário. Está escrito aqui hoje: havia um vento contrário. O mar estava agitado. E eles estavam cansados o dia inteiro com Jesus. O início da tarde para uma noite com Jesus alimentando o povo. E no final da noite, Jesus pede que eles entrem no barco com o vento contrário e remem para o outro lado. Eles estão cansados, estão esgotados, já não aguentavam mais. E eles começam a remar. Porque naquele tempo não tinha motor, né? Liga o motor lá e vai embora, né? Então tem que remar. Então eles começaram a remar. O vento contrário, o mar agitado. Eles estavam esgotados, cansados. Esgotados. E quando Jesus, orando, percebe que eles estão esgotados, cansados, que já não tem mais força, Jesus desce do monte. Eles já estavam mais ou menos 5,5 km da margem.
Jesus vai andar 5,5 km sobre as águas. E aí acontece essa cena bonita, aonde eles pensam que é um fantasma, porque o mar proporcionava pensar coisas ruins. Mas Jesus diz: não temas, sou eu. E Pedro então logo já diz: se és tu, manda que eu também ande sobre as águas. E Jesus responde imediatamente: então pode vir. E Pedro começa a caminhar. Só que Pedro afunda. São João Crisóstomo, comentando essa passagem, esse trecho, ele vai dizer: isso foi bom acontecer com Pedro, para que Pedro entenda que a força que tem nele vem de mim. Eu sou a força dele, a força que há nele é minha. Nós precisamos aprender uma segunda coisa, que a força que habita em cada um de nós vem de Deus. A tua força, a tua fortaleza vem de Deus. Eu preciso entender que essa graça está em Deus. Se eu não buscar viver essa força de Deus, se eu não buscar viver essa graça de Deus, eu vou afundar muitas vezes ao longo da minha vida. E aonde que eu encontro força? Quando eu falo ao Pai. E aí quando eu enfrentar o mar, quando eu enfrentar o vento, quando eu enfrentar a tempestade, quando eu enfrentar as noites escuras, quando eu enfrentar os problemas, eu não vou cair, eu não vou me machucar, porque eu tenho Deus comigo. Eu não vou afundar. Mas se mesmo assim for muito forte os ventos contrários, e caso a gente comece a afundar, nós temos ainda uma solução final. Você pode gritar para Deus e falar: Senhor, salva-me, porque estamos perecendo e está difícil demais. Deus, quando vê a nossa dificuldade, Ele olha e Ele vem. Ele olha e Ele vem nos socorrer. Essa é a grande graça. Quantos pais aqui hoje presentes que passaram dificuldade ao longo da sua vida para sustentar seus filhos, para sustentar sua família, para lutar, para trazer o pão de cada dia, humilhação, mas Deus estava ali. Ainda que você talvez não tenha percebido, mas Deus estava caminhando lado a lado com você, e Ele te deu forças. Porque se fosse pensar humanamente, em alguns momentos da sua vida, você não teria chegado até o dia de hoje. Mas Deus nunca te abandonou. Talvez você não tenha percebido isso, porque talvez na época a sua dureza de coração, talvez a situação que você vivia, que você passava, talvez você não conhecia Deus como você conhece hoje. Mas eu quero dizer que mesmo naquele dia que você não conhecia Deus tão bem, Ele estava te acompanhando. Ele estava olhando para você dizendo: meu filho, eu estou do teu lado te amparando nas suas maiores dificuldades. A primeira leitura de hoje também é muito bonita. É do livro de Reis. Nos fala da história de Elias. Elias é um grande profeta do Antigo Testamento. Elias também passava por um grande problema. Qual era o problema? Naquela região, eles estão no século 9 antes de Cristo. Acontece que o rei da época, Onri, ele começa então a fazer alianças com povos vizinhos, com nações vizinhas. A cultura cresce, o comércio cresce, tudo cresce. Ele faz pactos e alianças com povos, e ali então eles se tornam a maior nação. Eles vão se tornar a maior potência de toda a região. Inclusive o exército é o maior exército, ou seja, ninguém tem força mais do que eles. Eles derrotam todo mundo. Só que aconteceu um problema. Aconteceu que com isso misturou a religião. Então a religião não é mais pura. Houve uma mistura. Os filhos de Deus não podem mais adorar Deus como eles gostariam. Começou a acontecer problema. Então Elias, ele vai denunciar. Só que tem um problema grave. Qual que é o problema grave? Acabe, que é filho do rei, se casou com Jezabel, que era uma desses povos vizinhos. E essa mulher odiava Elias, odiava os filhos de Deus, de odiar assim, de morte. E ela começa a fazer a cabeça de Acabe para destruir os filhos de Deus e de modo especial matar Elias. Elias, quando vê o bicho pegando, ele denunciou. Quando ele vê o negócio fritando pro lado dele, o que ele faz? Ele foge para uma gruta. Está aqui. Elias entrou numa gruta onde passou a noite. Ele foge para a gruta. E aí começa a acontecer um fato bonito. Ele fala: bom,
eu vou ficar escondido nessa gruta. Subiu um monte e ficou na gruta sozinho, escondido. Falou, bom, o que eu faço agora? Se eu sair, se eu voltar, eu morro. Então vou ficar quietinho aqui. E aí começa a acontecer uma coisa bonita. Naqueles dias, ao chegar no monte, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E aí Deus começa a falar com ele. Eis que a palavra do Senhor foi dirigida a ele nesses termos: sair e permanecer no monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Está escrito aí, primeira leitura, o Senhor vai passar. Olha que bonito. Porque Deus sabe que ele está lutando por ele. E Elias era um homem fiel a Deus demais. E aí Deus fala, coragem, eu vou passar aí, fica tranquilo, eu vou te auxiliar, eu vou te ajudar, você está sendo fiel, eu não vou te abandonar. Sair e permanecer do lado de fora, porque o Senhor vai passar. Antes, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas, quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um vento e houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouve-se o murmúrio de uma brisa leve. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs à entrada da gruta. Ou seja, Deus estava na brisa leve, na brisa mansa. Elias estava passando por um problema. Os apóstolos também estavam passando por um problema. E Deus foi socorrer pela fidelidade deles. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós passamos pelos problemas, Deus vai socorrer você aonde quer que você esteja, da forma que você esteja. Precisamos ter consciência disso, que Deus socorre os seus filhos, que Deus não desampara os seus filhos. Só precisamos confiar. Deus se manifesta ao longo da história de diversas formas. Da forma como Deus fala com você, talvez não seja a forma como Deus fala comigo. Nesse mesmo monte onde Elias está, Moisés também esteve. Como que Deus falou com Moisés? Com fogo. Como que Deus falou com Elias? Com a brisa suave. Como que Deus falou com Nossa Senhora? Através do anjo. Como que falou com José? Também através do anjo. Com cada um Deus fala de uma forma. Na semana passada celebramos a transfiguração. Desceu uma nuvem, não foi? E a voz. Ou seja, a teofania, as diversas formas que Deus se manifesta ao longo da história da salvação. Essa é a beleza como Deus tem se manifestado. Quando a gente precisa, Deus chega. Como que Deus se manifesta hoje para nós nessa Santa Missa? A sua palavra, mas também a presença, corpo, sangue, alma e divindade. Nós podemos comungar nosso Senhor. Gente, olha a manifestação de Deus. Deus está dando nada mais, nada menos que o seu corpo e sangue para nós. Os milagres eucarísticos, as aparições de Nossa Senhora. Deus ao longo da história, Ele se manifesta, Ele apresenta, Ele fala conosco. Mas nós precisamos estar atentos. O salmista é muito bonito, fala hoje para nós: quero ouvir o que o Senhor irá falar e a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Ou seja, nós queremos ouvir Deus falar, então nós precisamos estar atentos, precisamos estar na presença dEle. Deus fala, mas eu preciso estar perto de Deus para que Ele fale. Eu preciso. Pedro passou muitas outras dificuldades. Pedro enfrentou muitos outros problemas. Por exemplo, aquela passagem de Lucas 21, 22 que fala que Satanás queria destruir a vida de Pedro, porque Satanás estava muito chateado com Pedro, porque Pedro era um homem muito fiel a Deus. E aí Jesus fala para Pedro: Pedro, Pedro, eis que Satanás reclamou peneirar-te, ou seja, destruir com a sua vida. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. E eu quero dizer para vocês: seja um mal humano, seja um demônio, seja um vento, seja uma tempestade, não importa, um desemprego, eu não sei o que você está passando, não importa o que você está vivendo, mas se você é fiel a Deus, se você está com Ele, pode vir o que for, você não será destruído, porque nosso Deus é muito maior que qualquer coisa nesse mundo. Muito maior. Muito maior.
Nós precisamos entender isso. Deus fala, mas eu preciso parar para escutar Ele falando. Não adianta eu querer que Deus fale e estou correndo com as coisas. Não, pare para escutar Deus. 10, 15 minutinhos do dia. Fale com Ele, Ele quer falar com você. A segunda leitura fecha com chave de ouro a liturgia de hoje. Paulo vai dizer assim: não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma tristeza e uma dor, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado, morto por Cristo, em favor dos meus irmãos, os da minha raça. Por que ele fala isso? Por que Paulo fala que ele tem uma dor e uma tristeza? Porque alguns estão se afastando de Deus, estão abandonando, estão fraquejando, e ele tem uma dor no coração. Porque ele fala: se as pessoas tivessem experimentado como eu experimentei a presença de Deus, não teriam abandonado, não estariam vivendo essa vidinha medíocre que estão vivendo. E aí ele vai dizer: eu queria ser segregado, ou seja, eu queria ser morto, que desse a minha vida, mas que os meus irmãos voltassem a amar e adorar e estar na presença de Deus. Paulo, ele deseja dar a vida por aqueles que ainda não conhecem ou abandonaram a Deus. Paulo tem uma sede de Deus, um amor por Deus tão profundo. Assim deve ser a nossa vida. Esse amor, esse desejo, essa obediência, essa luta. Porque, gente, quem luta com Deus vence. Então não tenha medo. Seja essa pessoa que acredita e que entende que a nossa força não vem de nós mesmos, mas que a força que o Padre Anderson tem, que a força que você tem, que cada um de nós temos, ela brota desse altar, ela brota do sacrário, ela vem da Eucaristia. É a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso amparo, o nosso refúgio, é Deus. Se nós aprendermos isso, meus irmãos, não tem ninguém que nos vença. Pode estourar a maior perseguição contra nós, estamos em Deus, estamos com Ele. E quem está com Ele, eu digo de boca cheia: em Cristo somos mais que vencedores. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Pai, você é um vencedor. Queridos papais, vocês são vencedores. Chegamos até o dia de hoje aqui, e como diz a palavra de Deus, estamos mais perto da salvação de que quando nós começamos. Então, estamos mais perto. Não volte atrás, não vale a pena, não volte atrás. Continue firme. Deus te ama muito, Ele te ampara, Ele te guarda. E se um dia você precisar, você grita: Senhor, salva-me. Agora eu quero apelar, porque o negócio ficou feio mesmo. O dia que você precisar, você pode gritar, e o seu Deus não vai te desamparar, porque Ele é Pai. Você é pai? Você, papai que está aqui, é pai? Quantas vezes você deixou de comer para dar para os seus filhos? Quantas vezes você fez renúncia para dar para os seus? Se você já fez isso, imagina aquele pai do céu que não é capaz de fazer por você e por mim. Se você já fez isso, imagina Ele, o que não é capaz de fazer por mim e por você. Guarda isso no seu coração. Deus, Ele não resiste a um coração como o teu, contrito, humilde, feliz, que veio celebrar hoje esse dia maravilhoso, de modo especial, o dia do Senhor, mas o dia dos nossos pais. Deus abençoe, Deus te proteja, força, coragem, não desanime. Quando vier as dificuldades, você sabe, temos um Deus que nos guarda, que nos protege. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, fechemos os nossos olhos um pouquinho. A
apresentamos nossos pedidos, nossas intenções, nossas preces. Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos por Teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Sentados, cantemos o nosso ofertório com alegria. Irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-as por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessária nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria, morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte, ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Nosso
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Negre e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Lembremos de José João, todos os falecidos, de modo especial os pais falecidos, o seu papai falecido. Apresenta você que tem o seu pai já na glória de Deus. Coloque ele agora. Acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São José e todos neste mundo vos servir, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou usar o microfone, então. Mas dizei uma palavra e sereis salvos. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos e irmãs. É chegado o momento da Sagrada Comunhão. Quero convidar hoje os nossos pais, você que é pai, que está preparado, a comungar no altar aqui comigo hoje. Então você, papai que está preparado, que vai comungar, venha comungar no altar. Sobe pelo lado direito, aqui meu lado direito, né, onde está o Sebastião aqui. Sobe pelo lado direito e desce aqui pelo nosso lado esquerdo. As outras pessoas, vamos comungar com os ministros, tá certo? Enquanto isso vamos cantar, adorar o nosso Deus.
minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és filho de Deus, que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço me chamando para viver uma história. Remove a minha pedra, remove a minha pedra, chama meu nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Muda minha história, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. 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 Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga salvação
e nos confirme na vossa verdade por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltados para a imagem da Virgem Maria, queremos rezar por cada pessoa aqui presente, mas de modo especial hoje pelos nossos pais. Apresente seu pai nesta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Mãe dos aflitos, Santa Gertrudes, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nossa proteção contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Podemos sentar um pouquinho, caríssimos irmãos? Eu esqueci de manhã, mas o diácono me recordou agora. Próximo final de semana, nós temos a feira vocacional. Aquela feira tradicional que nós temos ali na paróquia Nossa Senhora da Esperança. Começa sábado após o almoço. Meio-dia começa no sábado, vai até 10 da noite. E no domingo tem o almoço. E depois também tem shows, enfim, tudo isso. Então, quem quiser estar lá na feira vocacional, está mais convidado. Hoje tem o sorteio do dízimo também, não é isso? O sorteio do dízimo, vamos fazer o nosso sorteio do dízimo. Enquanto faz o sorteio do dízimo, as inscrições do Crisma estão abertas. Então você, a partir dos 14 para os 15 anos, pode fazer inscrição, ok? A turma nova começa agora final de agosto, início de setembro. Domingo passado à noite, nosso bispo estava aqui crismando a turma que concluiu o seu curso. Então você que gostaria, que quer, venha, faça inscrição ao longo da semana. Nosso número é 537. Sebastião de Marte. Sebastião de Marte? É o Sebastião? Não, não é o nosso Sebastião. Não está presente. Uma salva de palmas a ele. Obrigado, a pastoral do dízimo. Deus abençoe. Vai ter homenagem das crianças. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Ninguém me avisou. Eu não sabia, ninguém me avisou. Não falou. Então não tem problema, vem. Os pais já esperam, se não tiver os pais choram. Aí vão falar assim, só no dia das mães, aí chora. Se organiza aí Ser pai é plantar raízes, é ensinar segurando a mão com coragem e determinação. Ser pai é dar exemplo, mas também aprender com os filhos. Ser pai é saber dizer não no momento certo, mas também dizer sim e mostrar o certo e o errado da vida. Ser pai é dar amor sem medida, mas também dizer não sempre quando for necessário. Ser pai é saber brincar, ser criança e com seu filho. Também ser adulto para mostrar o caminho certo. Ser pai é sorrir, chorar, sofrer, gargalhar. Ser filho é agradecer todos os dias a oportunidade de ter um pai com vocês. Feliz Dia dos Pais!
Vamos ficar em pé? Isso, com as crianças aqui. Vamos lá. Vamos cantar. Das muitas vezes do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alqueire a conversar. Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro. Todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso e seu olhar. Cadê o coral bonito? Vai. Vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava. Eu perguntava: quem fizer estripulia? E a mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha. A viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas. Seu olhar ao sol poente e o coral bonito. Pode ser melhor. Mais uma vez. Passou o tempo. Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite e do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chama isso de utopia? Eu a isso chamo paz. Uma salva de palmas aos nossos pais, às crianças. Obrigado às crianças, obrigado à catequese pela apresentação bonita. Fica aí, a gente vai dar benção, tá bom? Quero agradecer a todos os pais. Meu pai que está aqui hoje, o William, Deus abençoe, te amo demais. Obrigado, meu pai, pelo dom da vida. Né, meu irmão também está aqui, a gente deseja junto os parabéns ao Senhor, em nome de todos os pais aqui também, tá certo? Obrigado pelo amor, pelo carinho de cada um de vocês. Nossa gratidão de filhos. Então saibam que o nosso amor por vocês é muito grande. E o pai tem uma importância, uma figura muito grande na família. O mundo tem tirado essa figura do pai, mas a gente sabe que uma família que tem um pai é diferente, a gente sabe disso. Então que a gente não aceite aquilo que o mundo está impondo. Não aceitamos, não podemos aceitar. Padre Zezinho, quando fez essa canção, foi um grande profeta, né? Muitos e muitos anos atrás. Grande profeta da igreja, Padre Zezinho. Obrigado, Padre Zezinho.
por essa canção maravilhosa que nos deu, que fala dessa realidade da família. Deus abençoe a todos os pais. Tem mais algum aviso que eu esqueci? Não, era isso, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e santos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Saudai-vos em Cristo Jesus.